Muito boa tarde, ao vivo para mais um Despertar Consciente. Quem já estiver aí ao vivo comigo, me dá um ok aí, como é que tá meu áudio, como é que tá minha imagem, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Vamos falar sobre as sombras hoje. Esse aí já é um assunto que eu já gosto bastante, né? O pessoal tem dado um feedback legal e demonstrado bastante interesse sobre o assunto. Então vamos unir aí o útil ao agradável. Semana passada eu tive já um encontro com vocês aqui no Instagram sobre as sombras. Então quem não assistiu, vale a pena conferir lá. Ficou muito legal, numa linguagem bem arroz com feijão. Então dá para todos entenderem. Eu nunca ouvi falar, esse assunto de psicólogo. Não podem assistir, que é um assunto arroz com feijão. Inclusive eu não sou psicólogo, né? E consigo abordar esse tema aqui de uma forma bem leve com vocês. Então dá para até uma criança entender o assunto, tá? Então, sombras não é um assunto exclusivo da área da psicologia, tá? Ele é abordado dentro da área, mas é um assunto livre e que impacta o dia de todo mundo, mesmo quem nem sabe que sombra existe. Então, por isso que eu acho que é um assunto muito interessante que deve sim ser refletido e entendido, principalmente aí quem deseja ter resultados práticos, né, e resultados consideráveis. Então vai passar por entender as sombras e trabalhar elas, né? Claro, assim, você não precisa entender para resolver os problemas, né? Mas se você entende, você não precisa ser mecânico para dirigir um carro, mas se você tem um entendimento sobre mecânica, você vai fazer um melhor uso do veículo. Então, basicamente, a mesma questão sobre as sombras. Você não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um terapeuta, não precisa ser da área, não precisa entender sobre o assunto, mas se você entender, eu garanto que você vai ter resultados muito mais consistentes, pois vai entender o quê? Os bastidores aí por trás da sua consciência, porque a nossa vida, ela é uma sucessão de momentos, tá? Então a nossa vida passa por sucessões de momentos, tais momentos que nós vamos vivenciar através das nossas escolhas ou a falta dela, que também não deixa de ser uma escolha não escolher. Então, quando tomamos uma escolha, nós vamos vivenciar a sua consequência na realidade prática, seja escolha simples, corriqueira no dia a dia, seja escolhas que vão ter uma repercussão e uma consequência maior, mas não deixa de ser episódio que você vai vivenciar. Se você escolhe beber água, você tem a consequência de ter uma realidade onde você está hidratado e que vai ter que ir no banheiro mais vezes. Se você escolhe não beber água, você pode vivenciar uma consequência de uma desidratação, que pode afetar a sua saúde, outra consequência. Então, o fato de uma escolha de beber ou não água tem consequência, assim como a roupa que você vai vestir, o emprego que você escolheu, o relacionamento que você entrou, a carreira que seguiu, a frase que você disse para um terceiro. Então, tudo isso tem consequência. Então, a vida é uma sucessão de momentos. Momentos que vai passar pelas suas escolhas e ações práticas que você vai tomar, tá? E as suas escolhas estão embasadas em quê? Então, quem quer ter um resultado, é muito importante checar o que está por trás da natureza das suas escolhas. O que está por trás da escolha que você está tomando ou está deixando de tomar. Porque nós somos movidos por dois mecanismos internos, de razão e de emoção. Então, as suas emoções estão influenciando na sua tomada de atitude, nas escolhas que você vai tomando ou deixando de escolher. E a razão, que é a sua parte racional, o que é que nós temos nos padrões mentais? Crenças, aquilo que você acredita, independente de ser uma verdade absoluta ou não, aquilo que você herdou dos seus ancestrais, tá? Os condicionamentos e os seus pensamentos. Então, todos esses aspectos estão impactando nas suas escolhas e no seu resultado. E muitas pessoas, então, buscam ter resultados diferentes, mas ou esperando algo acontecer para mudar, ou tentando até mudar as ações. Mas internamente as suas escolhas estão sendo outras. Então, você até pode fazer algo, mas a conotação pela qual você está fazendo, por exemplo, muitas pessoas querem mudar a realidade financeira. E elas querem mudar a realidade financeira trabalhando mais, esperando aparecer mais cliente, esperando uma promoção no trabalho, passar num concurso. Então, isso são as esperas e as ações na qual ela está fazendo para mudar o financeiro. Só que internamente, qual é a escolha que ela... Quais são os bastidores por trás da escolha dela pela ação que ela está implementando ou deixando de implementar para mudar essa realidade?
Tudo isso influencia. O que acredita sobre o dinheiro, as informações emocionais que herdou, os traumas do passado que estão influenciando. Então, uma coisa é você trabalhar mais para aumentar o seu faturamento. Outra coisa é você trabalhar mais para aumentar o seu faturamento por medo de uma escassez, por uma carência, por medo de uma falta, por traumas do passado. Ou aqueles que trabalham muito para fugir do relacionamento em casa que está com problema. Então, a conotação pela qual ela está empregando a sua ação, que pode até ser uma ação coerente com o resultado, está impactando o seu resultado, por isso que ele não vem. E olha só que interessante, hein? Até quando a pessoa está fazendo uma ação coerente para ter um resultado, se a conotação dela está contrária a essa vontade, por exemplo, ela está fazendo uma ação coerente, trabalhando mais para ter mais resultado. Mas se a conotação dela é para fugir de um relacionamento ou está buscando dinheiro para suprir carências, o motivo, o porquê dela está comprometido. Então, mesmo fazendo ações coerentes, vai estar comprometido o resultado. Então, se a pessoa que tem ação coerente, mas que internamente ela não está alinhada com os objetivos, já tem problema, imagina só aquela pessoa que nem consegue implementar uma ação prática para poder ter um resultado. Tá pior ainda, né? Então, por que eu estou trazendo essa introdução? Porque trazendo para vocês a consciência que os seus resultados dependem das suas escolhas e as suas escolhas dependem dos mecanismos internos que você tem que está influenciando nas suas escolhas. E falando em internamente, aí nós entramos nas sombras. Nós temos que entrar nesse assunto para entender o que está por trás. A Noemi está colocando aqui que a minha voz sumiu. Pessoal que está ao vivo, me dá um feedback aí, voltou? É só no aparelho dela ou no de vocês também, só para identificar se pode ser no aparelho dela ou se pode ser a minha conexão, só para que eu consiga passar uma mensagem legal aqui para vocês. Quem tiver aí, por gentileza, Noemi também me dá um feedback aqui se voltou, se já está me ouvindo, se está tudo certo. Pode ser que esteja com um delayzinho aqui na internet. Ok? Beleza, bom, então eu vou dando sequência aqui, tá? Se sumir, se travar, me sinalizem aí. Começou a cair uma chuvinha aqui ontem, então pode ser que o sinal aqui possa ter dado uma oscilada e vocês vão me informando aqui, tá? Bom, então, aí temos que entrar então no assunto sobre as sombras para entender essas influências internas que estão influenciando nas nossas escolhas. Então, na semana passada eu tive uma live aqui com vocês no Despertar Consciente sobre as sombras. Quem não assistiu pode continuar aqui, que eu busco sempre trazer o conteúdo de forma fragmentada, que dê para vocês conseguirem acompanhar. Então, não busco trazer de uma forma linear, porque eu sei da necessidade de cada um, né? Então, nem todos têm tempo para acompanhar de uma forma linear, então eu trago de forma solta cada um dos assuntos para que vocês consigam acompanhar, tá? E claro que quem acompanhou o encontro anterior vai fazer melhor proveito. Como está gravado, quem não assistiu pode voltar lá depois e assistir, tá? E na próxima, aproveitando e dando um recadinho, na quinta-feira que vem, o título do nosso encontro vai ser Sombra nos Relacionamentos, tá? Então, pessoal, é um assunto que sempre me pede aqui, vou falar das sombras no relacionamento. O Júlio falou aqui que está picotando, mas é breve. Beleza, se atrapalhar, vocês me sinalizam aqui que eu vou ajustando, tá? Então, na quinta-feira que vem, o tema vai ser sombra nos relacionamentos. E na semana que vem não vai ter Despertar Consciente, porque eu vou fazer uma viagem, vou ficar ausente aqui do dia 1º ao dia 7. Então, não vai ter Despertar Consciente na semana que vem. Na outra semana eu volto normalmente, tá? Então, voltando ao nosso tema. Então, deu para entender aqui a importância da influência interna nas suas escolhas, que, consequentemente, vão impactar no seu resultado prático. Então, para qualquer que seja o resultado que vocês estejam buscando, seja financeiro, seja relacionamento, seja na saúde, seja na área profissional, seja um comportamento, um condicionamento, na questão alimentar, na questão do corpo, da sua imagem, todas as suas áreas da sua vida, todo resultado que você deseja mudar, antes de checar externamente, verifique internamente.
Porque talvez está até muito claro o que você precisa fazer ou deixar de fazer para mudar a sua realidade, mas não consegue colocar em prática, porque sempre vai ter uma influência interna impactando nessa tomada de decisão ou na falta dela. Tá? Então, é onde que esbarramos nas sombras. Por que sombras? Porque quando eu falo escolhas, quem que está escolhendo? Tá, isso aqui, vamos desmiuçar um pouquinho sobre isso. Quem que está escolhendo? Quando você faz uma escolha, entrar na faculdade X, tá? Ou fazer um concurso público, ou empreender, quem que fez essa escolha? A própria pessoa. Quem está sendo escolher, quem está deixando um terceiro escolher por si só já está pior ainda, né? Porque aí a pessoa não está tendo nem a capacidade de praticar uma escolha que diz respeito à própria vida. Que tem situações também que quem escolhe é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é os filhos, é os colegas, né? É o ambiente dentro da igreja. Então é sempre alguém ao que essa pessoa deposita uma autoridade na vida dela maior do que ela mesma. Então, esse caso ainda está pior um pouquinho, né? Mas vamos trazer um ponto de vista que é a própria pessoa que escolheu o que fazer ou deixar de fazer, tá? Até porque volta nela, né? Mesmo quando é um terceiro escolhendo, essa pessoa escolheu deixar o outro escolher. Então, volta sobre a própria pessoa. Mas vamos trazer aqui no ponto de vista dela. A escolha que ela fez, fazer ou deixar de fazer algo, quem escolheu? Quando falamos na escolha da pessoa, precisamos entender o quê? Personalidades. Aqui é um dos pontos onde as pessoas mais costumam errar. Por quê? E isso não é culpa da pessoa, tá? Isso aqui é uma questão cultural de onde nós viemos, que não trazem esse conhecimento de uma forma de berço. Então, a pessoa vai aprendendo por tentativa e erro. Então, o ser humano ele cresceu acreditando que quando ele faz escolhas, quem está escolhendo é ele mesmo. Só que aí nós temos que colocar uma barra, né? Parece um pouco contraditório o que eu estou falando. Ah, mas a pessoa é. Só que não é ela sozinha dentro de si. São várias personalidades que ela tem dentro dessa carcaça do corpo físico. Então, as pessoas crescem entendendo que por trás dessa carcaça, por exemplo, o Henrique aqui, né? O meu amigo Mário Jorge, né? Traz a ideia do avatar, né? Então, por trás desse avatar, dessa carcaça Henrique, existe uma personalidade fazendo escolhas. Mas não existe apenas uma personalidade, porque se fosse, estava tudo certo, né? Imagina, vocês já viram aqueles programas de reality show, né? Quanto mais pessoas estão confinadas dentro de um ambiente, fazendo escolha com vontades distintas dentro do mesmo ambiente, está armada a confusão. Não precisa nem isso não, olha dentro da sua casa. Quando você mora sozinho, é você tomando decisões únicas exclusivamente ali. Então, é uma coisa. Agora, quando você está num ambiente onde tem mais pessoas, começa a ter atritos e conflitos, né? Então, isso vale tanto para o mundo externo quanto para o mundo interno. Então, se fosse só uma personalidade aí dentro do seu corpo fazendo escolhas, você acorda, hoje eu acordei um dia que eu quero prosperar financeiramente. Você ia fazer escolhas coerentes com essa realidade e iria prosperar. Se você está doente, uma personalidade sua ia falar assim, eu quero me curar dessa doença. Você iria conseguir se curar, né? Então, por que na prática não acontece? Já que é a pessoa que escolhe, né, fala, Henrique, mas eu tento tanto, eu pratico lei da atração, eu me esforço, eu faço isso, faço aquilo e não dá certo. Porque a escolha que você está fazendo é com uma personalidade ou pouquíssimas personalidades. E dentro desse corpo físico não existe só uma, existem várias personalidades interagindo com o mundo externo e fazendo escolhas, tá? E é aí que está o problema. Eu trouxe uma analogia bem interessante no último encontro sobre uma reunião, como é que nasce uma sombra, né? Uma outra que eu gosto de utilizar para ilustrar esse contexto que eu estou trazendo para vocês é um ônibus. Imagina um ônibus andando numa via, o ônibus só tem um volante. Agora imagina se tivesse 80 motoristas dentro desse ônibus, cada um com uma vontade distinta, cada um querendo fazer uma coisa para apenas um volante para esse ônibus transitar na via. Imagina se um motorista quer virar para a direita, o outro quer virar para a esquerda, o outro quer ir a 200 por hora, o outro não quer ir para lugar nenhum, o outro quer ir com a janela aberta, o outro quer ir com o som ligado, o outro quer ir de ré. Olha a confusão que ia ser. Ia ser uma briga interna lá dentro, a hora que um vira para a direita, ele acha que ele está no controle, o outro já mete a mão no volante, já vira para a esquerda.
é uma confusão. Agora imagina olhando de fora, né? Você vai ver um ônibus todo confuso, hora ele vai para frente, daqui a pouco ele sobe no meio-fio, daqui a pouco ele abre a janela, depois ele aumenta o som, depois ele dá uma ré, depois ele vai, aí ele bate no pó, fica amassado. Não é isso que acontece? Isso acontece com o corpo e com a vida de vocês, quando essas personalidades internas estão em desarmonia. Imagina que cada um desses motoristas fosse uma personalidade aí dentro, fazendo escolhas e tentando. E aí a pessoa acorda hoje, ó, um bom dia que eu quero prosperar. Aí vem uma personalidade e fala assim, mas como é que eu vou prosperar, sendo que meus pais não estão bem, sendo que meu irmão não deu certo na vida, ou que vão exigir mais de mim, eu tenho um trauma disso, com aquilo. Começa a ter umas personalidades internas que não quer prosperar. E a outra tenta, já começou, ó, 2 já dá problema, imagina se tivesse mais. Tá? Então começam essas personalidades a interagir. E como a pessoa não sabe que existe isso, ela acredita que para ela prosperar é só trabalhar mais ou fazer alguma ação prática ali, ela não olha internamente para o ponto principal antes dela fazer qualquer escolha. Na verdade, antes dela tomar qualquer ação, né? Porque a escolha ela já está fazendo. É checar internamente essas personalidades. Por quê? Qual que seria o ideal nesse exemplo do ônibus? Os motoristas, pessoal, peraí, vamos fazer um negócio aqui, porque esse ônibus está batendo aqui, só que a hora que ele bater, vai sobrar para todo mundo que está aqui dentro. Está todo mundo aqui dentro do mesmo ônibus. Então, como é que a gente pode resolver isso? Tá? Por que você quer ir para a direita? Por que você quer ir para a direita? Porque cada um, por mais absurdo que seja para uma outra personalidade, a outra tem seus motivos. Talvez o que está querendo ir com a janela aberta é porque ele está com frio. Talvez o que quer ir para a direita, ele quer virar para a direita porque ele quer buscar alguém que ele acredita que ele precisa salvar ali, o outro quer ir para a esquerda, quer fazer outra coisa. Então, cada um tem o seu motivo, e só que está tentando resolver o quê? Tentando ganhar no grito. E aí acontece uma confusão danada. Então, dentro de um processo terapêutico, o que a gente vai fazer? Quando eu estou atendendo você como um cliente, eu não estou ouvindo somente você, eu estou ouvindo todas as suas personalidades. E principalmente eu quero ouvir aquela sua criança interior ferida, que como no último encontro falei, né, normalmente ali onde que estão as personalidades mais reprimidas que estão influenciando. Então todo problema ele é um pedido de socorro de uma sombra reprimida aí dentro. Então são personalidades que ela consegue chamar a atenção da parte consciente através de um problema, porque não adianta mais dialogar com essa outra personalidade. Igual o exemplo que eu trouxe no outro encontro de uma reunião. A pessoa começa com toda a paciência do mundo tentando se expressar e interagir, mas ela foi reprimida tanto que uma hora ela surta e a forma dela tentar se expressar é acabar com essa reunião, jogar a mesa para cima, quebrar o pau. É uma forma dela se expressar. Se isso é um exemplo que dá para ver na prática uma coerência com uma situação de uma reunião de algumas horas, imagina uma personalidade que está reprimida aí dentro, sei lá quantos anos. Então a forma que ela tem de pedir socorro, ou de interagir com o mundo externo, ou de interagir com até a própria personalidade interna que a reprimiu, é com uma doença, é com um problema, é com uma autopunição, é com uma vingança de um terceiro, é com uma vingança de si próprio. Então são formas que as sombras reprimidas têm para interagir com o mundo externo. Então, por isso que sombras é um assunto muito importante. Por quê? Porque se a pessoa está fazendo um esforço tremendo para encobrir essas repressões dela mesma, e são justamente elas que estão impactando o problema dela, como é que ela vai ter solução? Então o primeiro passo é tomar autoconsciência, que aí vai ser um passo importante para ela integrar essas personalidades reprimidas. Então, sombras são o quê? São personalidades reprimidas. Nesse nosso exemplo, então, dentro desse corpo físico existem várias personalidades interagindo o tempo inteiro. E tá certo, porque é assim que funciona. Não tem problema nenhum você ter várias personalidades, porque nós temos essas personalidades para utilizarmos durante o dia a dia. Imagina, vamos pegar o meu exemplo aqui. Eu sou o Henrique, eu tenho a personalidade brincalhão, eu tenho a personalidade mais séria, eu tenho a personalidade mais firme, eu tenho a personalidade pai de família, eu tenho a personalidade filho, eu tenho a personalidade que joga um futebol no final de semana. Então são várias personalidades. Imagina se fosse o do futebol aqui batendo um papo com vocês. Essa live talvez não estaria tão agradável, e não condizente com a oportunidade. Imagina se o Henrique terapeuta estivesse jogando futebol no final de semana. Então aí o colega do time não toca para mim e fala assim, olha, você não tocou para mim, tem um padrão inconsciente seu aqui, tá? Você ficou chateado porque eu fiz um passe para o outro e não fiz para você, então você está acessando uma repressão sua da infância, está acessando os seus traumas. Olha que chato que ia ficar essa partida de futebol. Então, a repressão, ela
as personalidades, elas existem para interagir em momentos coerentes. Então é como se você agregasse conhecimento e uma personalidade sua se identificasse com aquilo e vai ser apropriada para usar naquele determinado momento. Então, a personalidade, o ego, a sombra são as mesmas coisas. Tá? Tem as diferenciações técnicas para quem é do ramo, mas aqui eu quero trazer uma linguagem arroz com feijão para que você aprenda isso e coloque isso em prática no seu dia a dia. Tá? Então, de forma simples, sombra, personalidade e ego são a mesma coisa. É o que te individualiza, é o que te diferencia das outras consciências, tá? E que interage com o mundo externo, agrega complexibilidade e interage com o mundo externo. Agora, a sombra vai ser a personalidade ou o ego reprimido. Tá? Então, tem aquelas personalidades que você usa para interagir com o mundo e tem aquela que você vai jogar concreto nela. Talvez vai ser uma personalidade mais estúpida, talvez uma que demonstra fraqueza, talvez uma que demonstra insegurança, talvez uma que se envergonha do que fez no passado. Essas personalidades estão ali guardadinhas, reprimidas pelas outras personalidades que estão interagindo. Só que aí é o que eu sempre falo, né? Não existe lixeira cósmica. Então, o fato de jogar concreto não quer dizer que não existe. Pode funcionar e pode ter funcionado durante um tempo. É a mesma coisa que você está ali cansado e não quer fazer uma faxina na sua casa. Vai chegar uma visita. O que você vai fazer? Talvez você pode jogar ali uma sujeirinha debaixo do tapete, de trás do sofá, esconder ali. Pode funcionar naquele momento. Para aquela visita que chegou ali, você se deu bem com aquela situação ali dessa forma. Mas aquele lixo uma hora vai começar a feder, uma hora vai começar a dar bicho. Então, ou seja, essa repressão pode ter funcionado por alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Talvez algumas funcionem até por alguns anos, mas chega uma hora que fede e a conta chega. Tá? Então isso também acontece com as personalidades. Por isso existe a famosa crise da meia-idade. O que é a crise da meia-idade? É aquela sombra que foi reprimida há tanto tempo que já não cabe mais e ela já está ali transbordando. Então são momentos onde a pessoa começa a se deparar com essas sombras. Tá? E aí é onde que está armada a confusão. Então por isso que entender sobre sombras é um assunto de extrema importância para quem deseja ter resultados. Tá? Então a proposta desse encontro aqui de hoje é justamente trazer essa consciência aqui para vocês, porque eu sei que vocês estão cansados de ficar dando voltas dentro dos problemas de vocês. Eu sei que você não consegue o seu resultado, não é por uma questão pessoal, né, nesse sentido, não é porque você não quer, não é porque você é preguiçoso, é porque você ainda não tem consciência. Tá? Pode até ser por preguiça, mas é por preguiça de alguma personalidade. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, já temos 23 minutos de encontro, se você está até aqui é porque você quer. Se você já tentou outros recursos, mesmo que não tenha tido sucesso, é porque você quer, entende? E alguns estão tentando tanto que bateu o cansaço. Só que, por que não conseguiu o resultado? Porque talvez você esteja implementando um esforço, e até válido, mas aonde não está a solução dos seus problemas. Então, por isso que é importante você tomar consciência. E quando eu falo a solução, não é que a solução está comigo, tá? Eu falo a solução no sentido da onde internamente estão as causas, tá? Então, a pessoa, muitas das vezes, coloca uma energia procurando solução sem olhar para dentro. Ou até olha para dentro, só que o para dentro é um buraco muito fundo, sabe? Tem muita coisa reprimida, é um histórico de vida. É uma história de vida que você viveu. Eu sei que você talvez pode ter tido dores do passado e que talvez dói acessar tudo isso. Mas é importante saber que o fato de não acessar não quer dizer que não esteja doendo. Tá? Essa dor vai vazando em outros problemas. E aí dores com problemas que a pessoa já aprendeu a conviver com ele e acredita que não tem problema ali. Só que está ali. Então quando você toma consciência dessas questões internas reprimidas, é onde que te coloca na solução de empregar talvez até menos recursos do que você estava implementando em situações onde não ia te levar resultado. E quando você começa a aplicar isso, é onde que você consegue então resultados consistentes. E como que nós vamos fazer isso? A frase que eu busco sempre trazer aqui, né? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Em outras palavras, toda vez que nasce um dilema, nasce uma personalidade.
Na verdade, vai nascer duas, né? Se é um dilema, vai ter uma personalidade no extremo e outra em outro. Então, nasce duas personalidades. Então, toda vez que nasce um dilema, nasce um problema e nasce duas personalidades. Duas personalidades querendo interagir com um único corpo. Só que aqui nesse corpo já existiram outros dilemas com outras personalidades. Dá para contar nos dedos quantas que estão interagindo com o mundo externo. Todas as outras viraram sombras, pedindo socorro através dos problemas que vocês estão vivenciando. Então, comece a conversar com você mesmo. Seja o seu terapeuta. Tá? Porque quando você traz uma queixa para mim numa sessão individual, eu vou analisar o que te levou a conduzir até ali. Eu não vou analisar somente a consequência na qual vivenciou. Eu vou analisar quais são os sentimentos envolvidos por trás da sua escolha, qual a situação prática que esse problema está te levando, quais são os outros padrões anteriores que você vivenciou dentro desse mesmo condicionamento, o que esse problema te leva, o que ele te afasta, quais são as consequências, os traumas envolvidos. Então são perguntas que, então eu entrei nesse problema, eu não quero esse resultado aqui, porque eu tenho um trauma disso e disso, que começou com uma situação lá na infância. É onde você acolhe a sua criança interior, você integra. É um trabalho sem julgamento. O terapeuta não está ali para te julgar ou para te falar se você estava certo, se estava errado, o que você deve ou deixar de fazer. É te olhar de uma forma, de uma totalidade. Mesma forma que se você leva seu carro no mecânico com um problema, não adianta você só olhar para a parte elétrica. Pode ser uma parte de engrenagem, pode ser uma parte de mecânica, pode ser no motor, pode ser elétrica, pode ser pneu. Então você tem que olhar para o todo do carro. Então quando vocês estão com problema, normalmente você aprendeu a olhar só para o problema. Então olhe como um todo. Que antes de você ser você, você é você com várias personalidades, inclusive o seu passado e o histórico que você possa ter sofrido com ele, e ele está influenciando o seu resultado, e aquilo que você mais tenta fugir é o que está impactando o seu resultado hoje. Até porque se você não estivesse tentando fugir, isso não seria um problema. Se não fosse problema, não teria dilema. Se não tivesse dilema, não teria personalidades brigando aí dentro. Estava tudo resolvido. Então é aquilo que você mais foge, normalmente, é aonde deve ser remexido. Tá? Claro, desde que você queira resultado. Tá? Porque senão é aquela situação onde vai empurrando com a barriga. Tá? E não necessariamente você precisa resolver tudo de uma vez. Comece com pequenas questões, comece com pequenos dilemas, que à medida que você vai fazendo isso, você o quê? Vai se fortalecendo internamente. Né? Então aquilo que era um problemão para você ali, começa a virar um probleminha. E daí a pouco vira uma grande solução. Tá? Então essa é a mensagem de hoje. Te vejo na próxima quinta-feira, onde eu vou falar com vocês aqui sobre a sombra nos relacionamentos. Então, quais são as sombras que estão por trás dos relacionamentos? Quais desequilíbrios na área afetiva ou no relacionamento interpessoal que essas sombras podem estar impactando e influenciando? Tá? Vamos aprender a lidar aqui com a sombra do outro. Então, esse aí é o assunto do Despertar Consciente da próxima quinta-feira. Então, vejo vocês lá. Se vocês gostaram aqui desse assunto, conto com o feedback de vocês, porque enriquece, porque eu vou conseguir trazer conteúdo sobre medida para vocês. Então eu tenho um assunto elaborado aqui na minha consciência aqui para trazer para vocês, mas quando vocês trazem a demanda, eu consigo direcionar todo esse conteúdo de uma forma sobre medida para vocês. Então deixa aqui seu comentário, se vocês estão gostando das sombras, tem algum outro assunto que eu já abordei que você gostaria que eu abordasse, tá? Deixa sua dúvida, eu sempre estou deixando caixa de perguntas também nos meus stories, tá? E se você está gostando dessa mensagem, deixa aquele joia, aquele coraçãozinho, compartilha com quem essa mensagem pode ser importante, que ajuda muito na divulgação do trabalho e também para a gente levar essa mensagem para outras pessoas, beleza? Então, até lá, o Júlio falando aqui até quinta, gratidão Júlio, até quinta também, gratidão a todos que assistiram aqui ao vivo comigo, quem assistiu também aqui na gravação, beijo para vocês, nos vemos aí na quinta-feira, até lá.